Olá a todos, aqui quem fala é Caleb Elias de Carvalho Barbosa e você está no canal Reforma e Teologia. No vídeo de hoje, vamos analisar uma pergunta que há séculos desperta curiosidade e intensos debates entre cristãos. Satanás e os demônios podem se manifestar visivelmente aos seres humanos? Muitas pessoas acreditam que qualquer relato de uma aparição demoníaca é fruto de superstição, imaginação ou lenda. Outras, por sua vez, aceitam indiscriminadamente qualquer testemunho de manifestação espiritual. Mas, como em todos os temas que tratamos neste canal, nossa preocupação não é seguir opiniões populares, e sim responder a essa pergunta a partir da autoridade da palavra de Deus. Desde já, é importante deixar clara a tese que será desenvolvida ao longo deste estudo. Há fundamento bíblico para afirmar que Satanás e os demônios podem, em determinadas circunstâncias, manifestar-se de forma visível e física aos seres humanos. Essa conclusão decorre da própria doutrina bíblica sobre os anjos. A Escritura ensina que Satanás e seus demônios são anjos que se rebelaram contra Deus. Apocalipse 12, 7 a 9. Judas 6. Eles não deixaram de ser seres angelicais em sua natureza. Tornaram-se, porém, anjos caídos, corrompidos moralmente e totalmente voltados à oposição contra Deus e seu reino. Se a Bíblia registra várias ocasiões em que anjos santos apareceram visivelmente e fisicamente a seres humanos, como aos patriarcas, profetas, apóstolos e às mulheres no sepulcro de Cristo, então existe uma base consistente para compreender que os anjos caídos conservam essa capacidade própria de sua natureza espiritual, ainda que a utilizem para fins de engano, intimidação e rebelião. Além disso, a Escritura afirma que Satanás se transforma em anjo de luz. 2 Coríntios 11:14, revelando que uma das características de sua atuação é justamente a capacidade de apresentar-se de maneira enganosa. O objetivo dessas manifestações nunca é glorificar a Deus, mas induzir o ser humano ao erro, ao medo, à idolatria ou à falsa religião. Isso nos ajuda a compreender diversos relatos de aparições que existem ao longo da história. A questão principal não é simplesmente perguntar se uma manifestação espiritual pode ocorrer, mas como ela deve ser interpretada à luz da palavra de Deus. Assim, temos que ter em mente o que a Bíblia ensina sobre a capacidade de Satanás e dos demônios de se manifestarem visivelmente. Qual a diferença entre as aparições de anjos santos e as manifestações dos anjos caídos? E como cristão, deve reagir diante de relatos ou experiências envolvendo supostas manifestações demoníacas. Nosso objetivo será tratar esse tema com equilíbrio, evitando tanto o ceticismo que nega a realidade do mundo espiritual, quanto o sensacionalismo que transforma o sobrenatural em espetáculo. A Bíblia nos chama a conhecer a verdade, exercer discernimento e manter os olhos fixos em Cristo, que reina soberanamente sobre os anjos fiéis, sobre os anjos caídos e sobre toda a criação. Então, fique comigo até o final deste vídeo, porque compreender corretamente esse assunto é essencial para desenvolver uma cosmovisão verdadeiramente bíblica sobre a atuação do reino espiritual. Vamos começar. Primeiro ponto: a natureza angelical de Satanás e dos demônios. Para responder corretamente se Satanás
pode se manifestar visivelmente, precisamos começar pela pergunta mais fundamental: quem são Satanás e os demônios segundo a Bíblia? A resposta das Escrituras é clara: Satanás e os demônios são anjos caídos. A Bíblia ensina que houve uma rebelião no reino angelical, na qual Satanás e outros anjos se revoltaram contra Deus e foram lançados de sua posição de santidade. Apocalipse 12, 4, 7 a 9. Judas 6, 2 Pedro 2, 4. Essa rebelião alterou completamente sua condição moral, mas não modificou sua natureza angelical. Em outras palavras, Satanás não deixou de ser um anjo por ter se rebelado. Ele tornou-se um anjo caído, completamente corrompido pelo pecado e inteiramente dedicado à oposição contra Deus e seu reino na história. O mesmo se aplica aos demônios, que são anjos que participaram dessa rebelião e compartilham da mesma natureza espiritual. Esse ponto é extremamente importante, porque significa que os anjos santos e os anjos caídos pertencem à mesma ordem de seres criados. A diferença entre eles não está na natureza, mas na condição moral. Os anjos eleitos permanecem fiéis ao Senhor e executam sua vontade. Os anjos caídos vivem em rebelião permanente e procuram frustrar, na medida do possível, a obediência dos homens a Deus. Se isso é verdade, segue-se uma conclusão lógica. Aquilo que pertence à natureza angelical, enquanto capacidade, não deixa de existir simplesmente porque um anjo caiu. Ao longo das Escrituras, encontramos inúmeros exemplos de anjos aparecendo visivelmente a seres humanos. 2 anjos, juntamente com Deus, apareceram a Abraão. Gênesis 18. 2 anjos visitaram Ló em Sodoma. Gênesis 19. Um anjo apareceu a Gideão. Juízes 6. O anjo Gabriel apareceu a Zacarias e posteriormente a Maria. Lucas 1. Um anjo apareceu aos pastores no nascimento de Cristo. Lucas 2. Anjos estiveram presentes no sepulcro após a ressurreição. Mateus 28, João 20. E também apareceram aos apóstolos em diferentes momentos do livro de Atos. Esses relatos demonstram que os anjos possuem a capacidade de tornar sua presença perceptível aos sentidos humanos, quando Deus assim determina. Ora, se Satanás e os demônios continuam sendo anjos em sua natureza, não há fundamento bíblico para afirmar que perderam essa capacidade apenas por terem caído. Essa conclusão encontra confirmação que a fortalece ainda mais em 2 Coríntios 11, 14, onde Paulo afirma que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. O texto não descreve apenas uma influência abstrata, mas apresenta Satanás como alguém capaz de assumir uma aparência destinada a enganar. O contexto mostra que ele procura imitar aquilo que é santo, para induzir as pessoas ao erro. Da mesma forma, em diversas passagens bíblicas, observamos que os demônios interagem diretamente com os seres humanos. Falam, possuem pessoas e produzem manifestações perceptíveis. Marcos 1, 23 a 27. 5, 1 a 20. Lucas 8, 26 a 39. Embora esses textos tratem principalmente da possessão demoníaca, eles revelam que os anjos caídos exercem uma atuação concreta na realidade criada. Portanto, a pergunta não deve ser se Satanás e os demônios possuem capacidade para se manifestar visivelmente. Considerando sua natureza angelical, há sólido fundamento bíblico para concluir que sim. A questão verdadeiramente importante passa a ser outra. Com que propósito eles se manifestam? Enquanto os anjos santos
aparecem para cumprir a vontade de Deus, proteger seu povo, transmitir sua mensagem e executar seus decretos. Os anjos caídos utilizam suas capacidades para um objetivo completamente oposto: enganar, intimidar, produzir falsas crenças, promover idolatria e afastar os homens da verdade revelada por Deus. Essa distinção é fundamental para compreendermos por que toda manifestação espiritual deve ser julgada não pela aparência extraordinária do fenômeno, mas pela sua conformidade com a palavra de Deus. Segundo ponto da nossa discussão aqui: com que propósito Satanás e os demônios se manifestam visivelmente? Bom, se a Bíblia nos fornece fundamentos para afirmar que Satanás e os demônios podem se manifestar visivelmente, a pergunta seguinte é ainda mais importante: por que eles fazem isso? Qual é o objetivo dessas manifestações? A resposta das Escrituras é inequívoca. Toda atuação do reino das trevas possui como finalidade um engano. Jesus declarou que Satanás é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. Essa afirmação não descreve apenas uma característica ocasional do diabo. Ela revela sua própria natureza moral. Todo o seu reino opera por meio da falsificação da verdade, da distorção da realidade e da oposição ao reino de Deus. Por isso, quando Satanás ou um demônio se manifesta visivelmente, seu propósito nunca é conduzir alguém à verdadeira adoração, ao arrependimento ou ao conhecimento genuíno de Deus. Seu objetivo é exatamente o contrário: produzir confusão espiritual, medo, idolatria, falsas doutrinas e experiências que afastem o homem da autoridade das Escrituras. É nesse contexto que devemos compreender a afirmação do apóstolo São Paulo de que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. 2 Coríntios 11:14. Observe que Paulo não diz que Satanás aparece necessariamente de forma assustadora. Pelo contrário, ele pode apresentar-se sob uma aparência agradável, luminosa e aparentemente santa. Esse detalhe é extremamente importante, porque desmonta a ideia popular de que toda manifestação demoníaca será grotesca ou facilmente reconhecível. A estratégia do diabo sempre foi a imitação. Assim como existem falsos profetas, falsos mestres e falsos evangelhos, também existem manifestações espirituais destinadas a parecerem legítimas. Isso ajuda a compreender por que tantas pessoas afirmam ter visto supostos anjos, entidades espirituais benevolentes, seres de luz, espíritos de familiares falecidos, ou outras figuras que transmitem mensagens aparentemente confortadoras, mas incompatíveis com a palavra de Deus. A Escritura nos ensina que o reino das trevas trabalha precisamente dessa maneira, não apenas pelo terror, mas também pela sedução religiosa. Além disso, a Bíblia demonstra que os demônios possuem capacidade para realizar sinais e prodígios. Os magos do Egito reproduziram determinados sinais por meio das artes ocultas. Êxodo 7, 10 a 12. No Novo Testamento, no Novo Testamento, Simão, o mágico, impressionava o povo com suas práticas antes de ouvir a pregação do Evangelho. Atos 8, 9 a 11. O próprio Senhor Jesus advertiu que surgiriam falsos cristos e falsos profetas capazes de realizar grandes sinais com o objetivo de enganar
se possível, até os eleitos. Mateus 24, 24. Esses textos revelam que manifestações extraordinárias por si só não constituem prova da atuação de Deus. Outro propósito importante das manifestações demoníacas é fortalecer sistemas religiosos falsos. Ao convencer pessoas de que determinadas experiências espirituais validam uma doutrina, o diabo consegue desviar multidões da verdade revelada nas Escrituras. Foi exatamente por essa razão que o apóstolo São João escreveu: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus. 1 João 4:1. Essa exortação pressupõe que manifestações espirituais reais podem ter origens diferentes e que o critério definitivo de avaliação nunca deve ser a experiência, mas a palavra de Deus. Portanto, toda manifestação visível de Satanás ou dos demônios possui um objetivo comum: substituir a verdade pela mentira, seja por meio do medo, da curiosidade, da falsa espiritualidade, da idolatria, do ocultismo ou de falsas revelações. O propósito permanece o mesmo: afastar o homem de Cristo e levá-lo a confiar em qualquer coisa que não seja a revelação divina. É por isso que o cristão não deve buscar experiências sobrenaturais como fundamento de sua fé. Nossa segurança não está em visões, aparições ou fenômenos extraordinários, mas na palavra de Deus. Somente ela é a regra infalível de fé e prática, capaz de nos proteger dos inúmeros enganos promovidos pelo reino das trevas. Assim, ainda que Satanás e os demônios possam manifestar-se visivelmente, a resposta bíblica nunca é o fascínio por essas manifestações, mas o discernimento espiritual, a fidelidade às Escrituras e a confiança absoluta em Cristo, diante de quem todo o reino das trevas permanece completamente subordinado. Terceiro ponto: como o cristão deve reagir diante de uma possível manifestação visível de Satanás ou de um demônio? Depois de compreendermos que Satanás e os demônios podem se manifestar visivelmente e que essas manifestações têm como objetivo enganar os seres humanos, resta uma pergunta de extrema importância prática: como o cristão deve reagir caso se depare com uma possível manifestação demoníaca? A primeira resposta da Escritura é que o cristão não deve buscar esse tipo de experiência. Em nenhum lugar da Bíblia, os servos de Deus são incentivados a procurar encontros com anjos, demônios ou qualquer outra manifestação sobrenatural. Pelo contrário, a orientação constante é buscar a Deus por meio de sua palavra, da oração e da comunhão com a igreja. Infelizmente, há pessoas que desenvolvem uma curiosidade doentia pelo mundo espiritual. Procuram locais supostamente assombrados, realizam rituais, brincadeiras ocultistas ou tentam provocar manifestações sobrenaturais. Essa postura é completamente incompatível com a cosmovisão bíblica, pois representa uma exposição desnecessária à atuação do reino das trevas. Ao mesmo tempo, se um cristão vier a presenciar uma manifestação espiritual dessa natureza, sua reação não deve ser de pânico,
A Bíblia nunca ensina que os filhos e servos de Deus devem viver aterrorizados diante dos demônios. Pelo contrário, ela afirma repetidamente que Cristo possui toda a autoridade no céu e na terra. Mateus 28, 18. Despojou os principados e potestades. Colossenses 2,15. E que Satanás é um inimigo derrotado, ainda que continue atuando até o juízo final. Por isso, a primeira atitude do cristão deve ser lembrar-se da soberania de Deus. Nenhum demônio atua independentemente da vontade divina. O livro de Jó demonstra claramente que Satanás não podia agir além dos limites estabelecidos por Deus. Isso significa que o cristão nunca está diante de um poder que rivaliza com Deus, mas diante de uma criatura limitada pelo Criador. Outra atitude indispensável é examinar a manifestação à luz das Escrituras. A Bíblia ordena: provai os espíritos para ver se procedem de Deus. 1 João 4:1. Isso significa que nenhuma experiência espiritual deve ser aceita simplesmente porque parece sobrenatural. O critério de avaliação sempre será a conformidade com a revelação bíblica. Também é importante evitar dois extremos igualmente perigosos. O primeiro é atribuir toda experiência incomum à ação demoníaca. Nem todo ruído estranho, sensação incomum ou acontecimento possui origem espiritual. O cristão deve exercer discernimento e evitar conclusões precipitadas. O segundo extremo é negar completamente a possibilidade de manifestações demoníacas. Essa postura também contraria a Escritura e reconhece a realidade da batalha espiritual e da atuação dos anjos caídos e demônios no mundo. O equilíbrio bíblico consiste em reconhecer a existência dessas manifestações sem permitir que elas dominem nossa atenção ou determinem nossa fé. Além disso, o cristão deve responder a qualquer tentativa de engano espiritual da mesma maneira que o próprio Senhor Jesus respondeu às tentações de Satanás no deserto, com a palavra de Deus. Em todas as investidas do diabo, Cristo respondeu citando as Escrituras e, portanto, apelando à autoridade delas. Mateus 4, 1-11. Demonstrando que a verdade revelada é a arma mais poderosa contra o engano espiritual. Por essa razão, a segurança do cristão não está em fórmulas especiais, objetos religiosos ou rituais específicos, mas na suficiência das Escrituras, na presença do Espírito Santo e na autoridade do Senhor Jesus Cristo. Em última análise, toda manifestação demoníaca deve produzir no cristão não fascínio, curiosidade ou medo, mas uma confiança ainda maior na supremacia de Cristo. O reino das trevas pode impressionar os sentidos humanos, mas não pode alterar a realidade fundamental revelada pela Bíblia. Jesus Cristo reina soberanamente sobre todos os principados, potestades e poderes espirituais. Essa convicção permite ao cristão viver com serenidade, discernimento e coragem. Ele reconhece a existência do conflito espiritual, mas sabe que a vitória já foi conquistada por Cristo e que nenhum poder das trevas pode prevalecer contra aqueles que pertencem ao Senhor. Bom, então, para concluir, discernimento diante do invisível, confiança naquele que reina. Ao longo deste vídeo, vimos que a Bíblia fornece fundamento para afirmar que Satanás e os demônios podem, em determinadas circunstâncias, manifestar-se visivelmente e até fisicamente. Afinal, eles são anjos caídos, e embora tenham se rebelado contra Deus,
não deixaram de possuir a natureza angelical. Assim, como as Escrituras registram diversas aparições de anjos santos, também apresentam evidências de que os anjos caídos podem atuar de maneira perceptível no mundo, sempre com o propósito de enganar, intimidar e afastar os homens da verdade. Entretanto, também aprendemos que nem toda manifestação espiritual procede de Deus. O reino das trevas trabalha por meio da mentira, da falsificação e da aparência. Por isso, o cristão jamais deve avaliar uma experiência pelo seu impacto emocional ou pelo seu caráter extraordinário, mas exclusivamente pela conformidade com a palavra de Deus. A resposta bíblica às manifestações demoníacas não é o medo, nem a curiosidade, nem o sensacionalismo. A resposta é o discernimento espiritual, a fidelidade às Escrituras e a confiança absoluta na autoridade de Cristo. O Senhor Jesus já triunfou sobre Satanás e sobre todo o reino das trevas. Nenhum demônio age de forma autônoma. Nenhum poder maligno escapa ao governo soberano de Deus. E nenhuma manifestação espiritual pode frustrar os propósitos do reino de Cristo. Portanto, o cristão não deve viver obcecado pelo diabo, mas centrado em Cristo. Nosso foco não está nas obras das trevas, mas na glória daquele que declarou: toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Mateus 28, 18. Que esse ensino nos conduza a uma fé madura, equilibrada e profundamente alicerçada nas Escrituras, para que saibamos discernir o mundo espiritual sem jamais perder de vista a soberania do nosso Deus e a vitória definitiva do nosso Salvador. Se este estudo foi útil para você, compartilhe este vídeo e continue acompanhando os conteúdos do canal Reforma e Teologia. Bom, curta e comente neste vídeo. Um forte abraço, fique com Deus, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.